Nós vamos, em 1 hora inicialmente, ventilar, correr os olhos por sobre a lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, a nova lei de licitações, que ainda não é de aplicação obrigatória até 1º de abril de 2023. Falta 1 ano e meio para ela ser a única lei regedora de licitações no Brasil. Por enquanto, vale ela para quem quiser licitar fundamentado nela e vale também a lei número 8666 de 93, já conhecida de longa data de todos. Esta lei, artigo 1º, nova lei de licitações, rege as licitações sob forma de normas gerais. Ela mantém o defeito da Lei 8666 de considerar todos os seus dispositivos normas gerais de licitações e contratos. É lógico que, evidentemente, não são todos os 194 artigos desta lei normas gerais de licitações. Alguns são casuísticos da União, peculiares, pontuais, jamais se constituindo normas gerais de nada. Porém, insiste o legislador nessa técnica de denominar a tudo normas gerais de licitações e contratos. Vamos ter que conviver, talvez por algumas décadas ainda, com esta ideia que não se sustenta. Mas isso significa, fora as estatais, os fundos previstos no artigo 1º, toda a administração pública brasileira, a partir de 1º de abril de 2023, daqui a 1 ano e meio, terá de licitar por esta lei. Esta lei pode ser que até 1º de abril de 2023 sofra modificações, com base no que já se vem comentando e publicando a seu respeito. Mas não há cogitação nesse momento ainda de modificação. Então, o que espera a todos, se o panorama não mudar, é a aplicação desta lei como única aplicável às licitações no Brasil. A lei inicia principiologicamente, de maneira muito difusa, muito pouco concentrada, e define algo que já é mais do que sabido, já foi definido nesta lei de licitações, já constava muitas vezes de Código Civil, de legislação civil, e nessa medida a lei apenas chove no molhado, repete velhas disposições, como por exemplo, no artigo 2º, alienação, concessão de direito real de uso. Alienação é o despojamento da propriedade definitivo, todos sabem, sempre se soube, há muitas décadas que se sabe, noção de direito romano. E depois, concessão de direito real de uso, já está definido em outra lei, não seria necessário esta lei reiterar este assunto, tornando-se apenas mais um feixe normativo de institutos tradicionais do direito brasileiro. Definição de compra. Imagine, a esta altura da vida, se é preciso que uma lei defina o que é compra. Mas o legislador está imbuído de uma mentalidade que não faz evoluir o direito quanto a este ponto. Chegamos ao artigo 6º, que é possivelmente o maior artigo de alguma lei ou constituição que exista na face da Terra. Tem 61 incisos, bateu o recorde do artigo 5º da Constituição Federal. Tem 101 dispositivos, entre incisos e parágrafos, 101 dispositivos. É um artigo cuja extensão é embaraçosa.
E, sobretudo, quando se percebe que muita coisa aqui já é mais do que conhecida e exercitada no direito brasileiro, nós ficamos realmente mal impressionados com a desmesurada extensão de algo que, em boa parte, já era há décadas o que esta lei repete. Em outros momentos do artigo 6º, ele faz bem, define o que não estava definido ou o que era objeto de controvérsia, mal definido na Lei 8666 e gerando muita controvérsia, opiniões desencontradas que só atrasam a nossa vida e o procedimento na administração. Nesse ponto, algumas definições do artigo 6º, gigantesco, bem a calhar. O artigo 7º fala em gestão por competência e isto é bom. É a especialização das funções que sempre é melhor do que não ser prestigiada. Quem faz tudo deve fazer tudo mal, pela metade, faltando pedaço, faltando acabamento. E o artigo 7º, ao prestigiar segregação de funções, prestigia o princípio da especialização. Ponto meritório. Existem muito mais pontos, no nosso entender, negativos nesta lei, que involuem o direito, a começar pela extensão, 194 artigos, do que pontos positivos que fazem o direito evoluir. Mas, se nada acontecer até 1º de abril de 2023, será esta a nossa lei de licitações. No artigo 8º, a licitação será conduzida por agente de contratação, não por uma comissão de licitações. Esse agente de contratação pode ser auxiliado, e tem que ser, por outros agentes, mas é curioso deslocar a competência do julgamento da licitação de uma comissão, que é um órgão, um colegiado, para um agente de contratação. E é curioso ainda, porque impulsionar, mover uma licitação é bem diferente do que de contratar. Um agente de contratação parece que contrata, né? Deveria contratar depois que alguém realizou a licitação. Chamar agente de contratação a pessoa que realiza a licitação é de má técnica. O agente de licitação é muito mais importante do que o agente de contratação. Quando a licitação está acabada, o agente de licitação só apresenta o papel aqui para a parte assinar, ele assina e acabou o contrato. O contrato é assinar, papel. O difícil, o trabalho árduo é licitar, tirar uma comissão para colocar uma pessoa, quando os contratos são cada vez mais caros, mais altos, mais volumosos no Brasil, francamente, não é uma simplificação desejada. É inspirada no pregão, que tem o pregoeiro, uma pessoa. Mas uma concorrência para uma obra gigantesca ser conduzida por um agente não é nada técnico, nem um pouco bom. Essas observações são feitas, sobretudo, para que a pessoa que ainda está na iminência de licitar escolha a nova lei ou a 8666. Ela pode escolher até 1º de abril de 2023. Começando pela Lei 8666, até a produção dos últimos efeitos do contrato serão regidos pela 8666. Não é porque ela deixou de vigorar que muda o fundamento do contrato da 8666 para essa lei 1433. 1433? Não, me desculpem, 14.133. 14.133. O ato jurídico perfeito permanece no tempo até a produção do seu último efeito. Um ato que foi começado numa lei
vai até o fim do seu último efeito por essa lei. Pode mudar essa lei, não muda para esse contrato, esse ato jurídico que começou sob a lei anterior. O aconselhamento que se dá de antemão, antes de maior comentário, é escolher a lei 8666 neste momento. Ainda não se recomenda que alguém adentre esta selva escura e tenebrosa que é a nova lei de licitações, 14.133. Daqui a um ano, contado de hoje, é capaz de estarmos falando diferente, porque já haverá estudo, curso, debate, comentário, dissertação sobre esta nova lei, mas para esclarecer o que ela contém do que existe hoje, claro. E talvez daqui a um ano não aconselhemos ficar na 8666, e sim ingressar na nova lei e fazer as licitações se regerem pela nova lei. Não é o que nós recomendamos neste momento. Estamos tateando esse terreno dificílimo, extensíssimo, que é a nova lei 14.133. O que não incentiva aventuras, sobretudo em objetos complexos, como serviços complexos e como obras, sobretudo grandes obras. A lei 8666 é ruim, mas pelo menos é conhecida. Esta aqui repete muito daquilo, melhora alguma coisa, burocratiza mais do que a lei 8666 é burocrática e, nesse momento, não se recomenda a adoção da lei 14133 por hora. Fez muito bem esta lei em incorporar pregão, regime diferenciado de contratações, concorrência, tudo num feixe normativo só que é ela própria. Esta lei eliminou do direito, no momento em que ela for a única aplicável, tomada de preço e convite. Quanto ao convite, a objeção que se faz é que ele é muito dirigido, mais do que a técnica, a prudência e o princípio da igualdade recomendam. Mas a tomada de preço fez muito bem em eliminar, porque ela exige cadastramento prévio, o que ninguém nunca entendeu. Porque se a concorrência para enormes contratos sem limite de valor não exige cadastramento, qualquer um pode participar, que se habilite. Por que a tomada de preço, que é uma modalidade para contratações de valor intermediário entre os convites e as concorrências, exige cadastramento? Não tem sentido, nunca fez sentido e fez muito bem essa lei em eliminar a tomada de preço. Convite, cada um tem seu entendimento. Tende-se a crer que foi uma boa ideia eliminar o convite do seu corpo. Artigo 9 repete aqueles princípios de proibição de discriminação. Esta lei não contém muita novidade. Ela abre os dispositivos da lei 8666 para falar muito mais sobre aqueles dispositivos. Às vezes ajudando e muitas vezes apenas poluindo mais o direito com previsões já subentendidas na lei 8666. Esse ponto é condenável porque é mais trabalho inútil, desnecessário. É muito difícil fazer uma lei concisa, apertada, enxuta, rápida. Escrever lei de 200 artigos, aqui entre nós, qualquer um faz. É só ir escrevendo. A boa técnica não recomenda leis deste tamanho para assunto como licitação. A má técnica conduz a isso.
Nos artigos 11 e 12, esta lei, muito burocraticamente, muito exaustivamente, indica os passos do procedimento licitatório. Como se conduz um procedimento? Que conteúdos o edital precisa ter? Que conteúdos os licitadores, não os licitantes, os licitadores precisarão adotar? Que comportamentos precisarão adotar? É muita coisa escrita. Seria como ensinar a Ave Maria ao padre, só que com 3 vezes mais texto. No que isso favorece o direito? Em nada. No que desfavorece? Em tudo. Nós não precisamos, não devemos ter trabalho inútil. A vida já é muito corrida para todos nós, com pandemia ou sem, para que tenhamos tempo de atender item a item, ticando os requisitos da licitação. Daí a nossa contraindicação a esta lei, neste momento, pelo menos. O artigo 18 indica, orienta a instrução do procedimento licitatório. Exageradíssimo. Muita coisa. Artigo 18. Muitos passos que já estão subentendidos, já são praticados. E o legislador quis apenas detalhar para demonstrar que ele está por dentro do assunto, ele conhece em profundidade cada passo do procedimento. Péssimo. Isso é um show de exibicionismo, de vaidade pessoal dos parlamentares que fizeram isto aqui, que não condiz absolutamente com uma evolução do direito. Nós lamentamos profundamente quando essa lei for a única obrigatória, a partir de 1º de abril de 2023, que a administração, o agente público licitador, tenha de perder tanto tempo lendo o que ele já sabe e desdobrando um esforço em 3, um esforço em 2, sendo que 1 era mais do que suficiente, é mais do que suficiente e poderia, às vezes, até nem existir na Lei 8666. Aqui, além de estar repetido, artigo 18, estou falando, está aberto, multiplicado por inúmeros incisos sobre matéria já conhecida. Artigo 19 incide na mesma abundância de matéria, que, francamente, não melhora a vida nem da administração, nem do licitante. O licitante vai ter que se ocupar de muito mais documentação, muito mais requisitos, cuidados para a sua proposta, porque esta lei simplesmente lhes exige da autoridade que licita e do licitante providências inúmeras que não redundam em proveito pessoal para a administração, nem proveito para o licitante, redundando tudo isso em prejuízo ao interesse público, simplesmente por ter de dedicar muito tempo ao que já é realizado hoje, sem qualquer assombro, sem qualquer dificuldade. Artigo 20, 21 ensina normas de avaliação de bens pela administração, consumo. Ora, parece alguém querendo ensinar uma dona de casa a administrar a sua casa, um pai ensinar seu filho, o padre rezar missa. Meus amigos, já é nítido que não nutrimos muito pouca simpatia pela nova lei de licitações. O que puder ser feito ainda pela deficiente e ruim Lei 8666, entretanto, nesse momento está parecendo constituir vantagem para a administração. É de imaginar que a preparação de um edital de licitação pela nova lei vai demorar muito mais e exigir muito mais trabalho do que o exige a lei
8666. Na hora de desenvolver a licitação, de processar a licitação, muito mais tempo será demandado. Muito mais incidentes surgirão que demandam solução. E haja tempo, não? Haja tempo. O interesse público aponta para a rapidez, a necessária rapidez. Quanto mais rápido se resolver aquela questão daquele contrato pretendido, melhor para todos. Aqui não está favorecendo, não, esta nova lei. Vejam só o artigo 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado. E aí, disciplina em 4 parágrafos o que vem a ser isso. Poderá é a vantagem. Essa lei tem a vantagem de muita inutilidade que ela contempla ser apenas facultativa, não ser obrigatória. Por exemplo, matriz de risco, o edital contém alocação de matriz de risco. O camarada pode ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, direto pela Via Dutra, como pode ir por Brasília, Recife, Salvador, Vitória e Rio de Janeiro. Pode, não pode? É isso. Essa matriz de alocação de risco é colocar um elefante dentro de casa e depois, quando o elefante sai, a gente acha a casa tão espaçosa. Isso. Serve para isso. Inutilidade absoluta, perda de tempo, perda de esforço, perda de energia, para dizer que eu sei o que é matriz de risco. Para dizer para o mundo que eu sei que a nossa entidade pública aqui sabe o que é matriz de risco. Para quê? O proponente conhece o risco da sua proposta. Toda proposta implica um risco, todo contrato implica um risco. Alguns calculados, outros mais sérios, próprios para profissionais desse ramo de risco, como seguro. A gente vai, então, inventar chifre na cabeça de cavalo quando não precisa dele. Coisas assim. A lei tem 194 artigos. Se nós formos depurar o realmente necessário, esse número cai assustadoramente. O número de disposições que de nada servem nesta lei é assustador. O que nós precisamos aprender é a trabalhar com isso. Pular sessões inteiras, que não servem para nada. Valer-nos da facultatividade de inúmeros dispositivos e, portanto, não são obrigatórios. Se é facultativo, não é obrigatório. Se é facultativo, é como perguntar a alguém se ele quer levar um tapa ou pegar uma gripe. Eu posso escolher, é não. Mutatis mutandis é o comportamento que se aconselha para tratar com essa lei. Filtrar os seus dispositivos judiciosamente sob o prisma da necessidade da administração. Eu preciso disso. Isto vai enriquecer o meu contrato. O objeto vai ser melhor. O licitante que eu escolher vai ser melhor por causa dessas novidades da nova lei. Se a resposta for não a tudo isso, vamos passar para frente, porque temos mais o que fazer. A facultatividade que essa lei oferece é uma grande vantagem, porque é a admissão de que não se faz, de que o edital não contém essa previsão. Um exemplo dessa facultatividade benéfica: audiência pública. Hoje, na Lei 8666, contratos imensos, de valor imenso, geralmente obras, exigem uma audiência prévia, que serve para nada, serve para fazer audiência. Faz audiência porque a lei manda. Para que serve isso? Para nada, para coisa nenhuma. Aqui nessa lei nova, continua a audiência existindo, só que é facultativa. Poderá ser feita. Ótimo, muito obrigado. É como convidar alguém para levar um tapa.
Ninguém quer. Vantagem da lei. Tornou apenas facultativo um procedimento complexo, oneroso, dispendioso e demorado, que não serve para absolutamente nada. Refiro-me à audiência pública. E um monte de obviedades, como o artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes. Alguém tem alguma dúvida disso? Eu quero um equipamento novo que surgiu. Vou licitar. Quanto é que custa esse negócio? Onde eu vou pesquisar? No mercado respectivo. Vou na internet e em mais ou menos 1 minuto já tenho um repertório imenso de preço daquele novo produto. Tal é a velocidade e tal é o volume de informações que a internet nos oferece. Onde eu vou procurar? Lógico que aí precisava ter um artigo 23 que diz que para saber o preço de objetos que eu queira licitar, eu preciso consultar o mercado? Eu ia consultar quem? Um médico? Um dentista? Então vamos filtrando, meus amigos. E, no fim, vamos perceber que o bicho não é tão feio assim, simplesmente porque não são necessárias muitas disposições e outras são facultativas, o que é um convite para pular. Toda vez que a lei fala em preferencialmente, a gente deve parar a leitura e pular para o dispositivo seguinte. Lei não é lugar para dar conselho, não é catecismo, não é aula, não é razão de justificativa, não é exposição de motivos. Lei é para mudar o direito. Se não for para mudar o direito, para dar conselho, preferencialmente, vamos por o que a gente recomenda sempre, em todos os casos. Em todo, não há exceção, é pular. Falou preferencialmente, seja a última palavra que a gente lê do dispositivo. Pula para o seguinte, vê se modifica o direito. Porque se não modificar, não deveria existir a lei. Artigo 24 introduz uma novidade não alvissareira. Vamos ler. Desde que justificado o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da obrigação de detalhamento dos quantitativos. Contrato secreto, preço secreto da administração. Isso se justifica quando envolve a segurança nacional. Mas não existe a regra do segredo. O único segredo em licitação é o conteúdo das propostas até a sua abertura. É péssimo que a lei retroceda até o tempo em que era permitido segredo, preço secreto, preço sigiloso. Isso contraria o princípio da publicidade, da transparência, da igualdade, porque se eu oculto, eu estou beneficiando alguém e prejudicando um monte de gente. Péssimo. Então, desde que justificado o orçamento estimado da contratação, poderá ter caráter sigiloso. É um jogo, é uma loteria. Eu não digo com que patamar de valor estou trabalhando e espero que os proponentes adivinhem. É uma briga desleal, porque eu não sei se é 100 ou se é 20. O outro pode pensar que é 230. Para isso serve o orçamento da administração, para orientar. Olha, estou trabalhando com esse valor aqui. Poderá, artigo 24, poderá ter caráter sigiloso. Então, evitem isso. Nunca licitem com um valor sigiloso. Por quê? Segurança nacional é coisa da União. A vantagem da lei é a facultatividade. Pode ser, então não façam sigiloso. Combatam desculpem, a bobagem, o retrocesso, com inteligência, com visão para frente, de abertura e não de fechamento. O único segredo da licitação é o conteúdo da proposta até a data da sua abertura. Lei que diga coisa diferente está andando para trás, está andando para o tempo das cavernas.
Mas como é facultativo, essa é uma vantagem. Não façam simplesmente. Não emprestem caráter sigiloso a orçamentos públicos. É isso. São tantas obviedades, eu estou pulando porque quem tiver o trabalho de ler vai falar, mas está falando isso agora, em 2021? Eu já sabia desde 1980, quando comecei a trabalhar com isso. Então, filtrando-se da lei o que interessa, o que é inteligente, o que mudou o direito, o que acrescentou aperfeiçoamento ao direito, filtrando-se, escoimando-se, expungindo-se a matéria que sobra, a gordura inútil, fica muito mais fácil trabalhar. Mas para saber o que é inútil, é preciso praticar. E aí, uma hora nós vamos ter que entrar nesta lei, não é? Seja no mínimo 1º de abril de 2023. Até lá, não se recomenda. Dentro dessa facultatividade, a gente encontra inúmeros dispositivos, como este parágrafo 5º do artigo 25. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental, realização de desapropriação autorizada. Observem que isso nunca foi proibido. O edital sempre é um edital de duplicação de uma rodovia. O edital informa que as desapropriações serão por conta do contratado. E ele deve incluir o valor de mercado no seu preço. Sempre pôde e é assim. Hoje já é assim pela Lei 8666. Não é preciso que a lei repita. Ai de quem imaginar, por inexperiência, que esta lei só contém novidade. Está introduzindo uma série de conteúdos jurídicos ao direito brasileiro. Não é nada disso. Quem tem alguma experiência vai lendo a lei e vai falar, mas eu já sabia disso, mas eu já sabia, mas eu já fazia. Bom, pode fazer, então pode não fazer também, então não me interessa. Isso aqui eu não sabia, porque a lei de hoje não fala sobre o assunto, mas também não proíbe. Então, muitas vezes, está autorizando o óbvio. Filtro é o que se exige ao tentar trabalhar com esta nova lei de licitação. Artigo 26, no processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos nacionais, etc. Artigo 26. Não é que nem o artigo 3º. Não é que nem a lei de micro e pequenas empresas, que manda dar preferência para elas. Considera empate o que não é empate. O artigo 3º da lei de licitação que manda dar preferência para o produto nacional em igualdade de condições. Aqui não. A vantagem dessa lei, que escreve demais, é poderá o edital. Mas se poderá, poderá também não dar margem de preferência para ninguém. Isto é bom. Não vá o aplicador, o leitor, ficar impressionado com esse monte de instituições quando o verbo vem no condicional, no facultativo. Se você quiser fazer, pode. Às vezes não podia na lei anterior, mas muitas vezes, em geral, podia sim. É que a lei não se preocupou com esse assunto, mas não proibiu jamais. E não tem nada de irregular exigir isso. Então, mesmo pela lei 8666, pode também o edital exigir, por exemplo, responsabilidade por procedimentos auxiliares à licitação. Muito está abundante e serve como lembrete. Ah, é mesmo, eu posso fazer isso. Mas não está obrigado. Uma coisa é quando a lei manda fazer. Outra coisa é quando ela proíbe fazer. Outra coisa é quando ela faculta fazer. Você faz se quiser. E grande número de dispositivos da nova lei faculta fazer. Ótimo. Menos mal.
Eu é que examino. Vale a pena? Boa ideia. Vou exigir. Não interessa isso para cá. Não vou exigir. A facultatividade é uma grande vantagem desta lei. Um grande número de dispositivos. Não são todos, mas grande número. Vamos sempre examinar o que o artigo contém. Se é uma ordem, tem que cumprir, dentro do materialmente possível. Se é uma facultatividade, eu cumpro se quiser. Sem precisar justificar, porque a lei já permitindo, já está justificando. Modalidades de licitação, quais são? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Pregão está aí, concorrência está aí, concurso de projetos, né? É quando a administração não sabe o que quer e quer ideias. E se gostou de alguma, premia essa, compra o direito autoral, patrimonial, para executar quando e como quiser e premia o vencedor. Existe hoje, mas não é para... É para compra de projeto, compra de ideia. Compra de ideia, bem imaterial. Leilão, que já existe hoje, para venda de bens, administração, e diálogo competitivo. Esta é a novidade. Muita gente gostou de ver esta novidade aqui. Oba, diálogo competitivo. Eu não... A ideia, só se parasse aqui a lei, daria o que pensar de bem. Depois, quando a gente vai ler o que a lei descreve como sendo diálogo competitivo, não me agradou nem um pouco. É muito cercado de disposições subjetivas, de intenções, de regras pouco claras, nas quais você não sabe até onde pode ir e o que está proibido, qual o limite da sua liberdade nessas regras do diálogo competitivo. A descrição legal do diálogo competitivo a mim não agradou. A ideia é sempre boa. Diálogo competitivo. Quanto menos formalidade, menos burocracia, melhor. Desde que seja limpo, aberto, igualitário. Muito bem. A descrição é que não agradou muito. Se der para dar uma adaptada ao nosso estilo pessoal, ao nosso costume, ao nosso hábito local, não deixa de ser uma novidade alvissareira. O que aconteceu foi eliminar-se a tomada de preço e o convite, as modalidades. Eram 5, continuam sendo 5. Só que 2 foram trocadas. Não houve alteração básica de regras em leilão, são as mesmas que valem hoje. Diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração vise contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica, e aí descreve muito. Abre uma novidade, mas restringe tanto e dentro de cada objeto possível abre tantas dúvidas que na prática, não sei, francamente, vai depender de experimentar, mas na prática não sei se o diálogo competitivo vai ter o efeito que o legislador talvez espere. Basicamente, concorrência, pouca modificação. O que acontece é que é muito grande o disciplinamento do diálogo competitivo. Aí, francamente, não precisamos de mais complicação na vida. Dos critérios de julgamento, artigo 33. Quais são os critérios de julgamento da nova lei? Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance em leilão e maior retorno econômico. 6 critérios de julgamento. Forte inspiração da lei de concessões de serviço. Mistura esses critérios. Começou com 3, hoje está com 6 ou 7 critérios. Forte e inspiradora disto aqui.
menor preço e maior desconto, para mim, são uma coisa só. Quem dá o maior desconto obtém o menor preço. Então, a meu ver, não sei por que a repetição. Melhor técnica ou conteúdo artístico? Melhor técnica é uma coisa, melhor conteúdo artístico é outra. Melhor conteúdo artístico é para concurso. Melhor técnica é para objetos tradicionalmente nas modalidades conhecidas. A lei depois descreve com mais objetividade e melhor técnica do que a da Lei 8666, o critério de julgamento da melhor técnica. Prestigia mais a técnica do que o preço, né? Na Lei 8666, a licitação de melhor técnica pode se resolver na pior técnica classificada. Técnica e preço, mais ainda. Esta lei nova, nesta parte de melhor técnica, melhorou o direito. É muito ruim na Lei 8666. Melhor técnica e técnica e preço são um pesadelo. Melhorou aqui. Depois vem disciplinamento de compras com disposições, vejam, de que irrelevância. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte. 1. Condições de aquisição e pagamento equivalentes ao setor privado. Eu tenho que comprar tudo com base na minha expectativa de gasto anual. Mas eu estou comprando pias para as obras que eu estou fazendo hoje. Eu não gasto, eu não uso tantas pias por ano. Eu uso as pias que preciso para essa obra. Então, percebe que não fecha a ideia. Como é que eu vou planejar anualmente uma coisa que só estou comprando uma vez? Lei que de vez em quando dá certo é uma má lei. A lei não pode de vez em quando dar certo. Ah, mas para esse caso dá. Sim, mas para um monte de outros casos não tem sentido. Que lei é essa? Ruim, péssima técnica. A lei tem que ter uma tal generalidade que se aplique a qualquer objeto enquadrado no assunto de que ela trata naquele momento. Não pode a lei de vez em quando dar certo. Então, são coisas que não vão ser aplicadas. Não é ser subversivo e nem incentivar a desobediência civil, nada disso. É evidente que essas coisas não vão. Lê. Quando não faz sentido, pula. Planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual. Eu estou comprando caminhão para um serviço gigantesco de remoção de terra. Uma vez na vida que vou comprar caminhão. Um trator para um serviço específico, consumo anual. Então, é evidente que a lei foi feita para ser descumprida. É mais do que evidente. É pedir para descumprir. Isso vai ficar óbvio assim que se começar a licitar pela nova lei. Não preciso dizer, não estou inventando nada, não estou preconizando nem sendo agourento. É só ler. Vejam só. Técnica da lei. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente. Eu não precisa ler mais nada. Se eu preciso, eu faço. Se tiver justificativa técnica, para qualquer coisa que a lei diga a partir desse momento. Indicar uma ou dois mais marcas ou modelos. É claro, se eu tenho uma peça de reposição do caminhão Ford, que só a Ford serve, eu tenho que indicar. Não é poderá excepcionalmente. Eu sou obrigado a indicar que a marca é Ford para o caminhão modelo tal, ano tal. Então não é poderá excepcionalmente. É outra vez, lei que de vez em quando dá certo. Não dá para engolir lei que de vez em quando dá certo. Ah, mas de vez em quando
Não pode, lei não é uma piorra que dá número 8 ou dá número 17. Não é assim. Uma roleta. Não é assim. Estão percebendo a abundância, a prolixidade da lei? Fala, 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 fala. Você espreme o conteúdo. É isso, era isso. E às vezes sai um conteúdo inaplicável. Só um cego não vê. Forçar que todos engulam uma lei que só faculta, só poderá. O tempo que vai ser perdido nesta lei é o de filtragem dos dispositivos necessários e dos dispositivos, quando são facultativos, convenientes. Isto vai demandar tempo. Isso vai roubar tempo da administração. Até que se pegue a rotina, que se institua uma rotina que já naturalmente só vai pensar da lei o que for essencial e indispensável. Pode ser indicado marca tal ou similar. Pela primeira vez a lei fala isso, e é bom. Desfazer aquele fantasma de que eu não posso indicar marca nunca. Que fantasma? É mito urbano, né? É lenda urbana. Essa ou similar. Já é assim hoje, já pode também. Esse carro, tipo este aqui, ou similar em características, em isso ou aquilo, pode. Mas agora está expressamente reconhecido na lei, como não está na Lei 8666. O processo 43 de padronização deverá conter requisito, pouca coisa, pouca informação, importante, meio óbvio, mas por ser pequeno, mal não faz. Por ser sintético, conciso, objetivo, mal não faz. Obras e serviços de engenharia, continuam. E essa lei no artigo 6º tem a figura, define a figura da obra não de engenharia. Desculpe, mas o legislador é o estripador da engenharia. Obra que não seja de engenharia, só se for recolocar um muro no lugar. Veio uma tempestade e derrubou um pedaço do muro. O muro é uma obra de engenharia, mas agora refazer é obra também, mas não é de engenharia porque eu já tenho o projeto. Não preciso ir atrás de um projeto, porque eu já tenho o projeto. É um pedreiro que vai lá e olha o projeto e reconstrói ali. Só se for isso. Porque institucionalizar a figura da obra não de engenharia, obra originária e não remendo que não seja de engenharia, não me parece uma boa condução dessa questão técnica. E aí a lei descreve obrigações da administração quando licita obras de engenharia, e para as obras estabelece, obras e serviços de engenharia, estabelece os seguintes regimes de execução. Muita coisa repetida. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa e contratação integrada e contratação semi-integrada, fornecimento, prestação de serviço associado. Os últimos três são novidades. Contratação integrada, a inspiração é na regime diferenciado de contratação, que foi uma lei que foi editada para a Copa do Mundo. Contratação semi-integrada e fornecimento. Isto é tudo disciplinado na lei. Nesse ponto é bom, porque são particularidades dos contratos, das obras, que às vezes, porque ninguém é obrigado a fazer uma contratação semi-integrada, mas se fizer, está aqui a regra, que é nova e interessante. É transplantada da regime RDC para esta lei. É inspirado no RDC, passou para esta lei.
É bom que aqui se unificam os fundamentos. Eu não tenho que licitar olhando na lei de licitação, olhando na RDC, olhando na inversão de fases que é própria do pregão. Está tudo aqui nessa lei. Ela é um todo enfeixador dos fundamentos disso tudo que está hoje disperso por vários diplomas. Neste ponto, valeu. É muito boa. A ideia de unificar mundos diversificados, esparsos hoje, foi muito boa. Princípios de serviço. As 47. As licitações de serviço atenderão aos princípios. Padronização, parcelamento. Incoerente. Atenderão os princípios da padronização? Todo serviço tem que estar padronizado? Onde está escrito? Padronização é uma faculdade. É boa, uma grande ideia, ótimo. Não é uma obrigação. Nunca foi. Então, 47. As licitações de serviço atenderão os seguintes princípios. Padronização? Não, meu amigo. Você lá para trás disse que padronização é facultativa. Então, percebam a incoerência da lei. Quem fala demais se sujeita a falar asneira, não é verdade? A se contradizer. Esqueceu o que falou lá? Fala diferente aqui. Tem que obedecer a padronização? Se a padronização for uma obrigação, mas não é. Vamos filtrando isso tudo, filtrando, deixando a escumalha de lado. Esta é a grande ciência e a grande arte de aplicação da nova lei de licitações. Saber o que filtrar, como filtrar. 48. Poderão ser objeto de execução por terceiro as atividades materiais, acessórias. Ventila-se aqui a questão das atividades privativas de Estado, funções privativas de Estado. Ninguém vai licitar diplomata, juiz, promotor, conselheiro de Tribunal de Contas, tributação, ninguém vai licitar isso. Polícia, certas polícias, né? Certas polícias ostensivas. Ninguém, a polícia, muita polícia pode ser terceirizada, mas vamos tirar essa porque é polêmica, dá pano para manga. O que o artigo 48 quer dizer é que não se licita atividade exclusiva de Estado. Precisava? Alguém tem alguma dúvida? Só que elas são muito poucas. Esses exemplos que eu dei quase que esgotam as atividades exclusivas de Estado. Educação não é, medicina não é, saúde não é, previdência não é, porque tem a previdência complementar e cada vez mais tomando conta. A previdência pública está cada vez mais sendo reduzida em prol de entidades de previdência fechada, privada. Então, o que resta de atividade privativa de Estado, na verdade, é bem pouca coisa. Essas, é claro que não podem ser privatizadas. 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço. Algum dia foi proibida de fazer isso? Ela não pode ter 2 linhas de ônibus concedidas, concessão de 2 linhas que façam o mesmo percurso? Se a linha não foi concedida com exclusividade, ela não pode botar 2? Claro que pode. Exatamente a mesma coisa. Nunca foi proibido. Então, a lei autoriza o que sempre foi permitido. Esse filtro é a grande ciência, a grande arte de trabalhar com essa lei. Assim como a arte da contabilidade é a arte do lançamento, a arte da boa aplicação da lei é a arte do filtro, da filtragem do que precisa ser observado e de toda a ganga que pode e na maioria dos casos deve
ser deixada de lado, desconsiderada. Serve essa parte como, pelo menos, lembrete. Ah, é mesmo, boa ideia. Vou fazer, vou incluir. Se a lei não fala nada, o camarada às vezes não se lembra disso. E pode imaginar que esteja proibido de fazer. Aquela regra que diz que a administração só faz o que a lei manda ou autoriza a fazer? Não é verdade. Não é uma verdade absoluta. De vez em quando dá certo. O prefeito pode asfaltar aqui ou colocar paralelepípedo. Ele não tem lei nenhuma que mande fazer e nem se preocupa em ter lei que autorize asfaltar, porque ele pode fazer sem lei mesmo. Então ele pode fazer se quiser, pode não fazer se não quiser, sem que lei fale do assunto. Então o poder público não faz apenas o que a lei manda ou autoriza, não. Despesa pública, sim. Despesa pública, mesmo assim, nem isso, a gente pensando bem, nem isso. Porque dar aumento para servidor público precisa de lei. Mas fazer a rua, pavimentar a rua, é despesa pública também. E ele não precisa de lei para isso. Então, certas despesas públicas demandam lei e outras não demandam lei. Se inserem no poder discricionário dele de fazer ou não fazer, se fizer assim ou assado. Locação de imóveis devem ser licitados, a não ser que se caia numa das hipóteses de inexigibilidade, quando só aquele imóvel atender o que eu preciso. O preço tem que estar dentro do mercado, não pode ser abusivo, mas sem licitação. Não se licita objeto único. Licitações internacionais, está disciplinado brevemente como convém, porque licitação internacional é aquela que tem o edital divulgado fora do país também. Licitação internacional é uma exceção à regra da licitação. Se o edital não disser nada, a licitação não é internacional. É rejeitado envelope de entidade estrangeira. Para que seja admitida a licitação internacional, para que seja admitida a participação de estrangeiros no certame, e o edital tem que expressamente informar que esta é uma licitação internacional. Não está isso muito claro aqui, não? Como não está nem um pouco claro na lei de licitações, a 8666, mas a regra continua. Licitação internacional é uma exceção que, como exceção, precisa estar anunciada, expressa no edital. Divulgação do edital de licitação, hoje é claro que se prestigia a internet, prestigia a forma virtual de divulgação muito mais do que qualquer outra. Os jornais estão com os dias contados, né? Jornais escritos estão com os dias contados, né? Parece que são coisa do passado. Vai haver momento em que a internet vai ser o pão nosso de cada dia. Muita gente já é. O único pão nosso de cada dia. Não é um mais outro, é o único. A tendência do papel impresso para divulgação é cada vez ser menor. Sinto muito quanto aos livros. Quanto a edital de licitação, francamente, não me oponho ao progresso, pessoalmente. 55, apresentação de propostas e lances. E fala. Um assunto que mais ou menos, não, que é conhecido hoje, que é dominado hoje sem problema. Agora, o importante aqui é a fixação de prazos, né? Aquisição de obras, o edital tem que estar fixado em 8 dias úteis, no mínimo 15 dias úteis, quando o critério de julgamento não é o do melhor desconto. Os prazos são muito grandes, são muito altos. 10 dias úteis, tudo dia útil. 25 dias úteis quando adotar os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras, serviços. Muito tempo. 25 dias úteis.
Na Bahia, leva alguns meses, né? Porque o baiano, quando não está na festa, está no ensaio. E a gente fala isso lá na Bahia, quem mais ri são eles mesmos. Mas, na Bahia ou não, é tempo demais. 25 dias úteis. Minha Nossa Senhora. O camarada esquece que aquilo existe. Não é uma providência igualitária, não é uma providência que prestigia o princípio da igualdade. É uma dilatação de prazo, não se sabe bem para quê. Uma empresa organizada não precisa de 25 dias úteis para fazer sua proposta, nem para juntar documento. É prazo demais. Estão maiores do que os da Lei 8666. Divulgação de edital e tal. Empate, critérios de desempate. Horrível. Artigo 60. Caso de empate, se não utilizar os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Primeiro, disputa final. Hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar novas propostas para desempatar. Tá bom, lógico, né? Empatou. Vocês dois empataram. Alguém quer fazer uma nova proposta? 2. Se falhar aquela, avaliação de desempenho contratual prévio de licitantes. Parece brincadeira. Eu vou desempatar em favor de quem tiver, num contrato que já teve aqui com a administração, sido melhor que o outro que já teve outro contrato. Isso é gozação, isso é brincadeira, isso é piada de mau gosto. Que é que tem desempenho anterior com agora, esta nova competição. Isso é piada. Desenvolvimento pelo stand de ações da entidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Umas coisas horrorosas, meus amigos. Tomara que o primeiro critério desempate, porque o resto é demagogia palanqueira, demagogia eleitoreira, democratismo barato, horrível. Então, pior é que o edital não vai poder mudar isso aí, né? Porque está na lei. Os critérios de empate são os seguintes nesta ordem. Então, o edital cumpre a lei e torcer para dar certo o primeiro critério, nova proposta. Agora, muitas vezes a administração lê a lei só até um pedaço e escreve no edital. Empatando, o critério de desempate será oferecimento de nova proposta. Faz aí. A lei prevê mais coisas, se esse aí não der certo. O edital às vezes esquece de ler a lei até o fim, né? E bota só esse. E não costuma dar errado. Quem entra para a licitação com uma regra dessa, já sabe que se empatar, vai desempatar na nova proposta. Eu não estou vendo aqui o que é absolutamente natural, que é sorteio. Empatou, não sai desempate? Sorteia. Devido à nossa proposta de falarmos apenas 1 hora sobre pontos fundamentais, essenciais até aqui, nós encerramos aqui e a próxima gravação considerará a partir do artigo 65 desta lei. Muito obrigado pela atenção.